Devocional Biblionauta, 30 de março. Leitura diária, 1 Samuel, do 28 ao 31. Tema da devocional: insistir em viver longe do Senhor é causar a própria ruína. Um resumo de 1 Samuel, do 28 ao 31 é o seguinte: o capítulo 28 registra Saul desesperado em consultar ao Senhor e não ter nenhuma resposta. E assim, ele foi consultar uma médium em Endor. O capítulo 29 relata que, mesmo que Davi servisse a Axe, rei dos filisteus, quando estes foram para a batalha com os israelitas, os comandantes pediram e Axe teve que impedir Davi da batalha. O capítulo 30 relata a cidade de Ziclag sendo saqueada pelos amalequitas, Davi perseguindo os amalequitas e livrando os prisioneiros de Ziclag. E o capítulo 31 registra a derrota dos israelitas diante dos filisteus, a morte de Saul e seus filhos. Nessa devocional, destacamos que insistir em viver longe do Senhor é causar a própria ruína. Em 1 Samuel 28, temos Saul diante da guerra contra os filisteus e com muito medo. Samuel já havia morrido e Saul queria saber o que faria. Saul então consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas, conforme 1 Samuel 28:6 diz. Saul se afastou do Senhor e sua palavra, vivendo uma vida de desobediência, entregue a seu próprio orgulho, egoísmo e arrogância, tanto que muitas vezes era até dominado por um espírito maligno. Esse Saul, perverso, tentou consultar ao Senhor, e como nos diz o texto, o Senhor se negou a responder ao homem perverso, pois não consultava com coração sincero, somente por causa da guerra. Desesperado por o Senhor não falar com ele, Saul foi atrás de uma médium, chamada também de pitonisa, uma mulher que mexia com o ocultismo e se comunicava com seres e entidades espirituais. Esse ocultismo era proibido pela lei de Moisés, conforme Êxodo 22:18 e Deuteronômio 18, do 10 ao 11. O próprio Saul havia expulsado todos os que consultavam os mortos e adivinhos, 1 Samuel 28:3. O desespero de Saul fez ele ir ainda mais profundo no seu pecado, mexendo agora com o ocultismo. Ele se afastou do Senhor tanto que caminhou para a desgraça e ruína completamente. Quando mais Saul se afastava de Deus, ele não se afastava para o lado, e sim cada vez mais para baixo, para sua própria ruína. Os eventos seguintes, em 1 Samuel 31, mostram o fim trágico de Saul. O autor de Crônicas, escrevendo em paralelo a este evento, diz: Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas 10, 13 e 14. Aprendemos aqui que quem insiste em viver longe do Senhor está causando sua própria ruína. Quem insiste em desobedecer, negar e fugir do Senhor, se apegar a seus prazeres, desejos, pecados, egoísmo e orgulho, cava o buraco de sua própria ruína, pois aquele que se afasta de Deus se afasta cada vez mais para baixo, cada vez mais para um buraco sem fim. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e não ache em nós a intenção de querer viver longe dele, mas que ache em nós a devoção e o desejo de viver sempre na presença dele. Que o Senhor abençoe o teu dia.